hábitos mais difíceis da gente instaurar no começo, com certeza, é beber mais água. E aí, quando a gente fala de hidratação, tem muitos pontos que estão envolvidos nesse tema. Então, hoje a gente vai resolver algumas dessas questões para você conseguir melhorar a sua hidratação no dia a dia. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala da sede, é claro que ela é um mecanismo do seu corpo para te incentivar a você se hidratar. Então, quando você sente sede, é que é um sinal de que você está entrando numa desidratação. Não uma desidratação grave, mas sim uma desidratação leve, aonde seu corpo precisa que você traga água para resolver aquele problema. Mas, porém, todavia, entretanto, não é só na hora que você sente sede que você precisa beber água. Porque a desidratação, ela vai acontecendo no dia a dia. Então, qualquer coisa que você faça requer algum esforço, querendo ou não, das suas células. E isso faz com que você mexa, principalmente na nossa bomba de sódio e potássio. Então, é quando a gente fala dessa bomba, que é onde você tem a produção de energia, controle de pressão, hidratação, querendo ou não. Então, são vários mecanismos que estão interligados nessa bomba. E aí, um dos mecanismos que a gente tem é sentir sede. Então, o primeiro ponto não é só na hora da sede que você está entrando em desidratação. Segundo ponto, muitas vezes você ignora ou confunde o seu sinal de sede. Então, quando a gente fala de sede, pensando numa pessoa que não consegue interpretar tão bem, quando você está sentindo sede, você pode comer. Então, você sente ali que você está com alguma coisa, você fala, é fome, e você come, mas na verdade é sede. Então, você continua ali com uma desidratação. E aí, quando a gente fala disso, que eu não sinto sede. Ou você ainda não conseguiu relacionar esses sinais, ou dois, você pode estar usando estratégias que não são tão interessantes. Então, pensando no meu último vídeo, esse vídeo é para responder essa pergunta. A pergunta que tava era se é uma boa ideia a gente consumir algo salgado de propósito para sentir mais sede e assim beber mais água. Quando a gente fala desse ponto do comer alguma coisa salgada, por que você sente sede nesse momento? Isso acontece porque, como ele tem mais sal, ele tem mais sódio. Então, todo alimento salgado, que está muito salgado, ele tem uma quantidade maior de sódio presente ali. Quando a gente consome esse sódio, o nosso corpo sinaliza, teve um aumento de sódio no seu sangue, e para pegar esse sódio, fazer funcionar aquela bomba de sódio e potássio e jogar esse sódio para onde ele tem que ir, você precisa de mais água, que você vai precisar diluir a concentração do seu sangue para fazer com que esse sódio saia dali. Bem entre aspas, tá? Então, a sede que aparece depois da gente comer algo salgado é exatamente um mecanismo de defesa. Então, não é um estímulo saudável para uma hidratação, mas sim é como se o seu corpo estivesse tentando se defender dessa mudança na concentração do seu sangue. E aí, quando isso começa a acontecer com mais frequência, o seu corpo ele começa a reter mais líquido. E aí é onde você vai sentir um inchaço maior, é onde pode vir um aumento do volume de sangue circulante. Qual que é o problema desse aumento do volume do sangue? Você acaba sobrecarregando seus rins e também seu coração. É alguma coisa imediata? Então, eu comi um mês a mais, no mês seguinte já aconteceu. Não, não é. Mas de pouco em pouco as coisas vão mudando. Então, por isso que muito se fala quando a gente tem uma alimentação rica em sódio, então uma alimentação rica em sal, isso faz com que mude o volume, mude a pressão, e isso acaba interferindo principalmente no seu rim e no seu coração. Então, você não vai estar compensando a sua hidratação, mas sim você está piorando o funcionamento de alguns órgãos que você precisa, que eles funcionam muito bem. Então, ou seja, pensando nesse gatilho aqui de comer alguma coisa salgada, não funciona, porque, beleza, você vai tomar mais água ali depois, mas junto no pacote você tá aumentando sua retenção, tá piorando o inchaço e a longo prazo você pode acabar aumentando sua pressão arterial. E para recuperar uma pressão arterial é muito mais difícil do que você instaurar outros mecanismos para beber água. Então, assim, não é uma boa estratégia. E aí, então, quando a gente fala dessa questão da sinalização da sede, então, onde você ainda não entende o que é sede, ou você não sente muita sede porque você tem o hábito de beber pouca água, e você ainda tem essa dificuldade em interpretar, é muito mais lógico a gente utilizar outras estratégias para te ajudar a aumentar a sua ingestão hídrica. Então, vamos lá. Primeiro hábito que faz muito sentido é você ter uma garrafa.
Então, você pegar uma garrafa, pode escolher a garrafa que você quiser, tá? Tanto faz. De preferência, uma garrafa de vidro ou inox, para que você não contamine aquela água. Então, quando a gente fala das garrafas de plástico, mesmo sendo BPA free, elas têm outros microplásticos na composição que vai sim passar para sua água. E aí você vai estar consumindo esses microplásticos, então não tem benefício algum dessas garrafas. Pior ainda se você pega essa garrafa, deixa no ambiente quente, anda com ela no sol, anda para lá e para cá. Tudo que o plástico ele tem mais calor, ele faz com que esses microplásticos passem mais para o que está dentro daquele produto. Então, pensando numa marmita. Uma marmita de plástico, se você aquecer ela no micro-ondas, você passa o plástico para a comida. Na garrafa, você tem aquela garrafa que tá no sol, que você vai pra academia, que você vai correr no parque, que você faz, sei lá, quantas atividades com aquela garrafa, já passou todo o plástico pra sua água. Então, não é tão interessante. E aí, você fica, então, ou com vidro ou com aço inox. Alumínio não é tão legal também, porque, querendo ou não, acaba passando um pouco de alumínio pra sua água. É tanto quanto um plástico? Não, mas se for pra gente escolher uma garrafa melhor, são essas duas. Ou de cerâmica também. Cerâmica também não tem problema. E aí, além de você ter a sua garrafa de estimação, vale você colocar alertas. Ou você começar, por exemplo, beber alguns copos em alguns horários fixos que você estabeleceu. Então, por exemplo, eu vou tomar um copo ao acordar. Aí, antes de uma refeição, eu vou tomar um copo. Depois da refeição, eu vou tomar outro. E aí você vai deixando aquilo mais detalhado na sua rotina, porque de pouco a pouco, tudo que você vai colocando muito claro, ele tem mais facilidade de se tornar um hábito. Então, você utilizar esses momentos de você beber aquela água mesmo sem depender da sede, te ajuda a você garantir que você tá bebendo alguma coisa. E aí, então, pensando nesses lembretes também, você pode colocar no próprio celular. Então, seja aplicativos que te falam, ou você colocar lembrete mesmo no celular normal, o que funcionar para você. E aí, pensando também na hidratação, puxando já um gancho para outra coisa. Primeira coisa, quando você tá dormindo, querendo ou não, você tem um processo de desidratação. Não é nada super grave, mas acontece uma desidratação durante uma noite de sono, porque você não tá bebendo água naquele momento. E aí, por isso que você usar a estratégia de consumir de 300 a 500 ml de água logo ao acordar é muito válido, porque você recupera essa desidratação da noite, então você já começa o seu dia com uma hidratação. De início é fácil? Não, mas vai tentando subir a quantidade aos poucos. Então, por exemplo, amanhã eu vou começar com 100 ml, depois de amanhã 200, depois 300, depois 400, até você chegar nos seus 500 ml. E essa água, de preferência, ela em temperatura ambiente. Que quando a gente fala da água gelada logo pela manhã, ela acaba sendo agressiva para o seu estômago. Então, pensando numa água que vai ajudar na hidratação, não vai piorar seu estômago e também vai ajudar no seu intestino para dar esse reflexo para você fazer ele funcionar durante o dia, água em temperatura ambiente de preferência. E já aqui um pequeno parênteses, se você ainda não raspa a língua, é um bom momento para você começar. Então, pensando numa lógica melhor, você acorda, raspa a sua língua e depois você bebe água. Porque se você não raspa a língua, na hora onde você vai consumir sua água, as bactérias que se acumularam durante a noite na sua língua, você vai colocar todas elas para dentro. Então, raspar a língua é uma atividade bem boa para você inserir, tá? E o raspador também de inox, não de plástico, por favor. E higienizar, né? Tem que higienizar. E a outra coisa é que se você é uma pessoa que tem uma grande quantidade de suor, então você pinga, fica desidratado, com a roupa toda molhada, todo acabado, aí essa desidratação não vai ser compensada só com água. Então, o que você pode fazer é inserir eletrólitos. Eletrólito mais básico, mais barato que você pode fazer a qualquer momento. Você coloca uma pitadinha de sal. Bem pouquinho, sal integral, pode, no seu caso, se você tiver, pode ser o sal grosso, ou se não, esses daqui que eu vou deixar a foto. Mas melhor que o sal ainda são os eletrólitos prontos, porque você tem magnésio, potássio, então ele é mais completo. Então tem essas opções aqui em sachês no Brasil e aqui na Europa tem essas opções aqui também. Então você consegue pegar esse sachê, coloca ali na água e você consegue se recuperar melhor. Principalmente também
pensando nas atividades muito extenuantes. Então, corrida, ciclismo, tudo isso que você potencializa ainda mais, vale super a pena você colocar ali depois da atividade ou até mesmo durante, dependendo do quanto você perde ali de suor. E aí, né, essa vontade de beber água, às vezes ela é muito condicionada, então é um hábito. Se a pessoa ela tem o hábito de beber mais água, ela sente mais sede. Se ela não tem tanto hábito de beber água, ela sente menos sede. Então, se você começar a trabalhar em criar esse hábito, consequentemente, a sua sede tende a aumentar, porque você já colocou ali na sua cabeça que você tem que beber mais água. E pensando em uma quantidade de água por dia, a gente coloca de no mínimo 40 a 45 ml de água por quilo. Então, aí pensando, se você pesa 60 quilos, vai ser de 2 litros e 400 até 2 litros e 700 em média. Então, você coloca aí essa média no dia. Se você bebe muito ou menos que isso, vai subindo devagar. Se você subir muito rápido, você vai passar o dia inteiro no banheiro e vai ser muito mais difícil de você instaurar esse hábito. Então, vai de pouco a pouco, não tem pressa, você não tá correndo contra ninguém. E aí, o que conta também nessa hidratação? Se você tá pensando já se pode contar um suco, um chá e etc. No geral, não conta muito, tá? Então, não é a mesma coisa se a gente for pensar, mas é a mesma lógica do melhor começar por algum lado. Então, você pode colocar aí chá gelado para te ajudar na sua hidratação, água com gás numa quantidade equilibrada se você não tiver nenhum desconforto estomacal. Você pode saborizar a sua água, então colocar limão, hortelã, gengibre, laranja, frutas vermelhas. Você pode colocar sabor na sua água caso seja muito difícil para você tomar. E aí você vai revezando. Então, por exemplo, eu vou tomar 1,5 litro de água normal hoje e o outro 1,5 litro eu vou tomar de água com limão e hortelã. Então, para você conseguir estratégias para te ajudar a aumentar aos poucos. E o chá gelado você pode fazer pro dia inteiro. Vou fazer um chá de hortelã e aí eu vou colocar um pouco mais de água, ajuda você a aumentar ainda mais. Outra estratégia também super válida é você pegar água com gás e colocar um chá. Então, você mistura um chá de frutas vermelhas com uma água com gás, você acaba tendo um refrigerantezinho e ainda assim você consegue garantir mais água para sua hidratação. Então, essas estratégias te ajudam a aumentar e a água que você consome durante o seu treino não conta, tá? Porque ela tá repondo o que você tá perdendo ali naquele momento. Então, vamos supor lá dos 2 litros e 400, vai ser 2 litros e 400 mais a quantidade de água que você bebe no seu treino. A quantidade de água do treino você nem precisa calcular. Ela tá ali para aumentar mais ainda. Então, a garrafinha que você leva, aquela que você vai trocar, não vai ser mais de plástico, ela é só um a mais e tá tudo bem. Então, voltando para a estratégia do comer alguma coisa salgada, ela não é uma estratégia válida, não é uma estratégia super recomendada. E o ideal, então, é a gente começar a criar um hábito. Vai ser fácil no começo? Não, não vai. Mas de pouco a pouco você chega lá. E assim você consegue bater sua hidratação no dia e trabalhar a favor do seu corpo, sem piorar inchaço, sem piorar a retenção e sem piorar os seus rins, porque seus rins são muito importantes, né? Vale lembrar. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo. Beijo!